Shalom, Haverim, Shalom, Lekulam. Tudo bem, gente? Pessoal, é o seguinte. Vamos aqui nesse vídeo tratar da identidade dos santos citados aqui em Apocalipse, capítulo 13, versículo 7. Um texto que está em alta aí. Está todo mundo tratando a respeito desse texto devido à guerra entre Israel e Hamas, toda aquela coisa. Aí o foco volta para ambientes escatológicos e os pré e os pós começam a acender suas fogueiras de novo e fica todo aquele embate. E, fatalmente, a rapaziada vai cair aqui em Apocalipse capítulo 13, versículo 7. Entende? Então, o texto fala o seguinte. Vamos então aqui analisar o texto. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Mas a parte A, né? A parte B não nos interessa nessa análise. Muito bem, gente. Todo mundo sabe que o capítulo de número 13 de Apocalipse não cita quem são esses santos. Se é a igreja ou se é Israel. O contexto do capítulo 13 não define quem são esses santos. Então, essa é a tarefa que nós iremos fazer aqui nesse vídeo. Só que, como que eu vou atrás da identidade de um termo que está no texto, se o texto e o contexto, pelo menos do capítulo 13, não está dizendo quem é? Bom, nesse caso, o que eu tenho que fazer é pegar elementos que tem no texto ou no contexto, ir para outros textos bíblicos para ver se nesses outros textos bíblicos eu consigo saber a identidade desses santos. E será que nós conseguiremos saber quem são esses santos com essa análise? E será que essa análise vai nos revelar que esses santos são a igreja ou são Israel? É o que nós veremos nesse vídeo. Porém, antes de analisar esse verso propriamente dito, é o seguinte. Vamos aqui passar em dois textos para os senhores verem que esse tipo de análise que nós iremos fazer aqui, ela é comum nas escrituras. Para ninguém pensar que Leandro de Paula está sendo tendencioso aqui na sua análise porque o texto se encaixou, etc. e tal. Não, esse tipo de análise é a devida análise que deve ser feita quando você tem algo codificado no texto. E aqui os santos estão codificados. Porque não sabemos pelo contexto quem são esses santos. Legal? Muito bem. Vamos aqui em Mateus capítulo 24, versículo 15. Já expliquei isso para os alunos lá do nosso projeto. E vou fazer a mesma análise aqui para os senhores entenderem basicamente a estrutura dessa análise para identificar um termo que tem no contexto. Muito bem. Vamos aqui no primeiro exemplo. Mateus capítulo 24, versículo 15. Estou usando sempre a versão ACF, tá, gente? Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel estiver no lugar santo, quem lê e tenta. Muito bem. O que eu quero saber? Que a abominação da desolação é essa. Uma vez que o contexto do capítulo 24 não explica que a abominação da desolação é essa. O que me resta então fazer? Procurar esse termo, ou termo paralelo, termo primo, termo parecido dessa construção em outro texto. Mas não é somente isso. Eu tenho que ter mais elementos do texto para eu entender o personagem, vamos dizer assim, ou o termo em si, o evento, o tempo, ok? Ou então até mesmo a questão geográfica, se for necessário, para os elementos baterem e combinarem para eu conseguir entender do que se trata aqui no versículo 15. Uma vez que Yeshua não explica, ele apenas cita a abominação da desolação. E Yeshua não explica que a abominação é essa, ele apenas cita. Mas se o texto não nos explica, o texto nos dá o endereço. E está aqui o endereço, ó, de que falou o profeta Daniel. Então Daniel falou da abominação da desolação. Então eu vou nos textos, ou no texto de Daniel, para saber que abominação é essa. E nós temos, eu achei aqui 3 textos para tratar dessa expressão ou desse ambiente aqui, ou do tempo, coisa do tipo. Daniel, capítulo 9, versículo 27, fala o seguinte: e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana
para cessar o sacrifício. Cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas das abominações, no caso aqui, virá o assolador. Então, a abominação, a asa, traz o assolador. Aonde? Na metade da semana. Fará cessar o sacrifício. Aonde que é feito o sacrifício? No templo. Então, me parece que esta abominação acontece no templo. Exatamente, olha aqui, ó, versículo 15. No lugar santo, olha como o texto bate. Muito bem, então aqui já ajuda a entender o tempo. Ó, até a consumação. Isso até a consumação. Muito bem, próximo texto. Daniel capítulo 11, versículo 31. E braços serão colocados sobre eles, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Então, percebamos que ele vai tirar o sacrifício contínuo e colocar uma abominação. O que é isso? Uma profanação. O templo será profanado, porque é preciso tirar alguma coisa para estabelecer outra. Certo? Muito bem. Agora Daniel capítulo 12, versículo 11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Opa, aqui eu tenho o sacrifício contínuo também, sendo tirado, igual aparece no capítulo 11, aqui ó. Tirarão o sacrifício contínuo e posta a abominação desoladora, ou da desolação. Tá vendo? É uma espécie de profanação do templo. Pelas conexões do texto, eu sei que esse sacrifício é no templo, que será posta no templo a abominação da desolação durante 1290 dias. Entende? Então fica fácil. Eu peguei 3 textos em Daniel e Yeshua mandou a gente ir lá para a gente entender que a abominação é essa. Então volto para o capítulo 24 com esse entendimento. Quando, pois, virdes que o anticristo está profanando o templo, que Daniel havia dito isso, que ele profanará o lugar santo, que ele entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ou seja, a chapa vai esquentar. É isso que Yeshua está dizendo aqui. Pegar a ideia, como que se analisa um termo cujo contexto não explica. Muito bem, próximo texto, Apocalipse capítulo 19, versículo 13. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Pergunta, de quem é esse sangue aqui? Um grande teólogo aí chamado Tiago Rosas havia dito que esse sangue é o sangue remidor. Eu falei para um aluno meu comunicar para ele, retirar por favor essa informação, que essa informação estava errada. Não é um sangue remidor, tá? Aí parece que o meu aluno chegou a comunicar ao Tiago Rosas e ele retirou no mesmo dia, segundo o meu aluno, né? Muito bem, porque não se trata do sangue remidor. Tá? Então a pergunta é, de quem é esse sangue salpicado nas vestes do que está sentado sobre o cavalo? No versículo 11 aqui, ó. Muito bem, o que eu devo fazer? Pegar os elementos do texto e do contexto e ir para outro texto para saber se esse outro texto me revela quem é esse sangue, né? De quem é esse sangue? Nós temos esse texto. Está em Isaías, capítulo 63. Muito bem. Aqui no capítulo 19, eu tenho uma vida pós-tribulacional. Ok? Tem a palavra justiça. O que mais que nós temos aqui? Temos aqui as nações sendo feridas. Temos o lagardo vindo, furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E etc e tal. Esses elementos aqui, nós temos que procurar outro texto que tem esses elementos. E aqui em Isaías nós temos. Vamos lá, Isaías 63, versículo 1. Que é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas. Opa! Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Ou seja, Yeshua vem nesse dia para salvar Israel. Por que está vermelha a tua vestidura? E as tuas roupas como daquele que pisa no lagar. Lagar. Lagar.
Olha aqui, o lagar no versículo 15. Está conectado. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Ou seja, o sangue de quem? Daqueles que ele pisa no lagar no dia da ira. São os inimigos. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e os anos dos meus remidos é chegado. Ou seja, chegou a salvação deles no dia da vingança. Entende? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Então o versículo 6 aqui, ó. E atropelei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derrubei por terra. Então percebamos que o contexto explica de que isso, ó. E o seu sangue, ó. Terceira pessoa, não é teu, é seu. E o seu sangue, ou seja, o sangue de quem? Dos povos. Ok? Daqueles que ele pisa no dia da sua ira. Entende? Então nós achamos a quem pertence os sangues salpicados nas vestes de Yeshua, citados no capítulo 19, versículo de número 13, né? Entendido isso, que esse tipo de análise é válida para detectar um termo que o contexto não explica, dois textos, mostrei para os senhores aqui, dois textos, que essa análise que nós fizemos aqui, ela está validada para detectar o que nós queremos entender no contexto. Faremos então esse mesmo tipo de análise aqui em Apocalipse capítulo 13, versículo de número 7, para saber se em outro texto nós conseguimos descobrir quem são esses santos, assim como nós conseguimos descobrir o que é a abominação da desolação de Mateus 24:15, assim também como nós descobrimos a quem pertence o sangue citado em Apocalipse capítulo 19, versículo 13. Ok, pessoal? Vamos então agora ir para o texto propriamente dito, após entender que esse é o tipo de análise a ser feita. Muito bem. O que eu vou querer aqui no versículo, no contexto do capítulo 13? Eu vou destacar o termo santos, a besta que aparece no versículo 4, porque é a besta que faz guerra aos santos, o termo guerra e essa vitória. Por quê? Então eu tenho aqui, na verdade, eu quero 5 elementos aqui do capítulo 13. O personagem, que são os santos. Quem está fazendo guerra, que é a besta. Eu quero o termo guerra, que aparece aqui. Ok? Quero também a expressão vencê-los. Então, eu quero saber quem são os santos. Vou procurar a besta em outro texto. Vou procurar a guerra em outro texto. E a besta vencendo. E o tempo. E esses dados eu vou pegar do capítulo 13. Eu vou pegar no capítulo 13. Estou pegando dados do contexto, gente. Preste atenção. A besta, os santos, a guerra, a vitória da besta e o tempo. 5 elementos. Tá bom, né, gente? Os outros foram menos, Mateus 24:15, Apocalipse 19. Aqui eu estou com mais dados. Eu estou com 5 dados do capítulo 13 para achar quem são os santos. Já está de bom tamanho, certo? Muito bem, então o que eu faço a princípio? Vou começar agora a passear pelas escrituras para eu achar esses elementos. Ok? Então vamos lá. Primeiro texto que eu vou partir agora é Daniel capítulo 7, versículo 21. 7, verso 21. Olha aqui, ó. E eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra. O chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Olha só, em um versículo apenas eu tenho o chifre, que todo mundo sabe que é o chifre, que é o anticristo, e o quarto animal é o sistema da besta, o quarto animal é a besta, o chifre pequeno é o anticristo. Então, ok, esse chifre está no quarto animal, gente, pelo amor de Deus, é claro que é a besta, né? Claro que é a besta. Muito bem. Então, a besta é o chifre, está conectado. Ele faz guerra. O contexto fala de guerra também aqui no versículo 21 do capítulo 7.
eu tenho santos também conectados à guerra feita pelo chifre. E tenho o prevalecer do chifre contra eles. Eles quem? Os santos. Então eu tenho um dado, 2 dados, 3 dados, 4 dados em apenas um versículo. Olha que interessante. Leandro, cadê o santo? Que são os santos? Calma! Respirem, gente. Respirem. A gente vai chegar lá. Muito bem. Ah, sim, faltou o tempo, né, gente? Se vocês pensaram que eu esqueci do tempo, né? Não. Eu não vou esquecer do tempo, não. O tempo em que essa guerra aqui acontece, o tempo que esse evento aqui do versículo 21 acontece, está aqui, ó. Versículo 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, que são os mesmos santos do versículo 21, que são os mesmos santos de Apocalipse 13, 7. E cuidará em mudar os tempos e a lei, expressões em conexão com o povo de Israel. Tem nada a ver com a igreja. Mas ok. E eles serão entregues, eles quem? Os santos do versículo 25 e versículo 21. Na sua mão, na mão de quem? Daquele que está proferindo palavras contra o Altíssimo, daqueles que destruirá os santos do Altíssimo. Entregue, né? Eles serão entregues na sua mão. Qual período? Por um tempo, tempos e metade de um tempo. Anotem essa expressão. Tempo, tempos e metade de um tempo. Ok? Muito bem. Leandro, e esse tempo lá no capítulo 13? Bom, aqui você vai simplesmente fazer como é que eu lembro que dá agora? A conversão. Ok? Ok? O tempo, gente, olha só. Todo vídeo meu tem que dar uma rateada, né? É de praxe, é sagrado. Eu tenho que dar uma rateada. Olha aqui, gente, capítulo 13, ó, vou marcar aqui, ó, capítulo 13. Tá vendo? Versículo... Gente, eu tô com esquecimento seríssimo. Meu Deus do céu. Aqui, ó. E foram dar uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. A mesma coisa que a gente viu lá no capítulo 7. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Que é exatamente o tempo, tempos e metade de um tempo. E nós iremos ver uma outra expressão parecida com essa, conectando os textos. Então, tempo, tempos e metade de um tempo equivale a 42 meses. Tanto pré quanto pós entende assim. Então não precisa ir mais a fundo nisso aqui. Ok? Então, e onde está esse dado aqui? No capítulo 13. Então, os 5 dados do capítulo 13 eu achei no capítulo 7 de Daniel. Certo? Eu achei no capítulo 7 de Daniel. Muito bem, gente. Muito bem. Vamos aqui procurar mais dados a respeito do tempo. A respeito do tempo. Então, tempo, tempos e metade do tempo é exatamente o tempo de atuação da besta. Ok? Aqui no capítulo 13. É também o tempo de atuação do chifre pequeno, no capítulo 25. Então percebamos que dentro desse tempo é o tempo da ação da besta. Ok? Mas, Leandro, que tempo é esse? Que tempo exatamente seria esse? É o tempo da grande tribulação. É o que nós iremos ver aqui no capítulo 12 de Daniel, para continuar as nossas conexões agora tratando do tempo. Daniel capítulo 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel. Miguel? O grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde a governação até aquele tempo. Se você pegar aqui outra versão, vai estar aqui, ó. E haverá um tempo de grande tribulação. Deixa eu ver se aparece por aqui. É outra versão que traz a expressão grande tribulação, o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo se livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Quer saber quem é esse povo aqui, gente? Assiste a minha live. Quem são os escolhidos de Mateus 24, 31? Ali eu explico que esse povo aqui é apenas o povo de Israel. Não estou dizendo que os membros da igreja não têm seus nomes escritos no livro. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que no texto do capítulo 12, versículo 1, esse povo aqui é somente o povo de Israel. Tá? É um tempo de angústia, que é o tempo da angústia de Jacó.
Jeremias 37, que todo mundo sabe que é o tempo da grande tribulação. Não precisa aqui esmiuçar, não é possível que os pós-tribulacionistas vão crencar agora com isso aqui. Se os próprios concordam. Porque no desespero, os caras são capazes de discordar até daquilo que eles creem. No desespero, os caras são capazes de discordar até daquilo que eles creem. Muito bem, estamos aqui no tempo de angústia. Agora falta um dado aqui interessante. Versículo 7. E eu vi um homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo, ou metade do tempo. E quando tiver acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Então, o tempo e metade do tempo é exatamente o tempo de angústia. Ok? Que é o mesmo tempo, tempos e metade de um tempo aqui de Daniel capítulo 7, versículo 25. Que é o tempo que o chifre faz guerra contra esses santos e os vence. Gente, tá mais do que conectado tudo isso aqui, né? Tá mais do que conectado. Ok? Leandro, você não disse pra gente quem é esses santos. Bom, pelas conexões, está escrito na testa do contexto aqui que se trata de Israel. Ok? Se ainda é insuficiente para os pós-tribulacionistas, continuemos então a nossa análise. Agora, depois de ver todas essas conexões entre Daniel capítulo 7, versículo 21 e 25, e Daniel capítulo 12, versículo 1 e 7, olha quantos textos, hein? Ligados com Daniel, com Apocalipse capítulo 13, versículo 4, versículo 7, prosseguimos então na identidade definitiva desses santos. Para onde nós iremos agora? Para Apocalipse capítulo 12. O exato contexto do capítulo 13, é o capítulo anterior. Está agarradinho ali, gente. Certo? O que nós faremos agora? Vamos analisar o primeiro ponto em Apocalipse capítulo 12. Qual foi o nosso primeiro ponto? Os santos. Vamos ver quem são esses santos? Muito bem, olha só. Apocalipse capítulo 12, versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Que mulher é essa? É a igreja? Então, pós-tribulacionista, por favor, me dê estes elementos apenas do versículo 1. Não precisa nem para o versículo 2. Apenas o versículo 1, onde nós temos essa ideia da igreja vestida. Não vou dizer nem vestida, que é covardia com vocês. Mas vamos lá. Sol, lua e estrela. Me dê um texto onde no contexto eu tenha sol, lua e estrelas conectados à igreja. Tem? Os senhores vão procurar à toa, né? Porque não tem. Os senhores sabem que não. Os senhores sabem que não. Os senhores sabem que não tem. Ok? Só tem uma entidade na Bíblia que se encaixa sol, lua e estrelas. É a nação de Israel. Gênesis 37. O sonho de José. Está lá o sol, a lua e 11 estrelas. Fica implícito que ele seria a 12ª. 12 estrelas. Mas se mesmo assim isso para vocês não é suficiente, como se os senhores tivessem um texto para falar que a igreja está ligada a sol, lua e estrelas, continuemos então aqui no versículo 2. E estava grávida, e com dor de parto, ele gritava com ânsias para dar à luz. A igreja grávida? Quem é que a igreja vai dar luz a quem? Muito bem, deixa esse negócio quieto. Vamos lá. Versículo 5. E deu à luz a um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Está claro que aqui é Yeshua. Agora, a Yeshua é filho da igreja? Não foi a igreja que gerou Yeshua. Foi Yeshua quem gerou a igreja. Mais um dado de que não dá para falar que essa mulher é a igreja. Só pode ser Israel. Porque Yeshua veio do povo de Israel. Ok? É como se a nação de Israel gerasse Yeshua. E por que não pensar assim? É a igreja? Como? Se a igreja foi fundada por Cristo. Ora. E detalhe, a igreja nasceu depois que Yeshua foi para o céu.
Fica pior ainda falar que essa mulher é igreja. Esse filho foi gerado e foi para o céu antes do nascimento da igreja. Então é descabível falar que essa mulher aqui é a igreja. Só pode ser a nação de Israel. Ok, gente? Vamos aqui ao versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Gente, presta bem atenção. No contexto aqui, eu tenho Miguel. Tá? Miguel jamais está em conexão com a igreja. Todos os usos do termo Miguel nas escrituras estão sempre ligados à nação de Israel. Todos os usos. Eu disse todos os usos. Ok? Daniel 10, 13. Aparece Miguel. Em conexão com Daniel, que é judeu. Daniel 10, 21. Aparece Miguel. No próprio capítulo 10. Que está no contexto ali. Daniel. Que é judeu. Capítulo 12. Fala do versículo 1, fala de Miguel. Que acabamos de ver aqui, que se trata de Israel. Mais detalhes sobre o versículo 1 está em nossa live. Quem são os escolhidos de Mateus 24, 31. Lá eu provo, no texto hebraico, que esse povo aqui é povo de Israel. Tá? Então Miguel aqui está em conexão com a nação de Israel. A penúltima referência bíblica que aparece em Miguel é Judas 1,9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, que é judeu, é a quarta conexão, tá, de Miguel com um judeu ou com a nação de Israel. Tá? E por fim, a última referência é de fato aqui, capítulo 12, versículo 7. Quem os senhores acham que estão aqui? Israel ou a igreja? É a igreja? Ok, me dê um texto conectando Miguel e a igreja. Me dê um texto conectando Miguel e a igreja. Estou aqui na guarda. Pode colocar aqui nos comentários. Ou se quiser, mandar meu WhatsApp. Está aqui, 21 99679 6090. Muito bem, vamos então prosseguir na nossa luta tão dificultosa para detectar quem são os santos. Apocalipse capítulo 13, versículo 7. Agora vamos ao versículo 10. E eu vi uma grande voz no céu. Aonde? No céu. Que dizia: agora chegará a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos. Ora, gente, eu preciso de pessoas no céu dizendo isso na Arábia aqui. Vai falar que anjo? Eu pergunto, anjo tem irmãos? É apelação demais, né, gente? Eu preciso de pessoas redimidas no céu, neste momento, falando isso na Arábia aí. E proclamando que os seus irmãos agora têm vitória. Ora, e outra coisa, os senhores, jamais, essa aqui é uma dica que eu vou depois tratar mais profundamente a respeito dessa dica aqui, ó. Os senhores nunca vão ver a palavra salvação, é um cântico apocalíptico, na boca dos anjos. Se tem o termo salvação em algum cântico, são pessoas que estão cantando. Se são pessoas que estão cantando no céu, quem são essas pessoas que estão cantando no céu? Em breve, aqui no canal Leandro de Paula Apologeta. Prosseguindo a nossa análise. Esses irmãos aqui, gente, não são santos, não? Não são santos? Ora, um povo no céu chamando essa rapaziada de santos e não são santos? O povo que está no céu não é santo, não? É santo, né? E os seus irmãos, consequentemente, são santos. Até porque o acusador é deles. O diabo vai acusar quem tem uma vida santa, né? O diabo vai acusar os ímpios? Não vai. O diabo vai acusar os santos. Ora, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Para que Deus vai acusar os ímpios diante de Deus? Não, ele vai acusar os santos. Mas se mesmo assim ainda vocês estão dando resistência, continuemos. E eles quem? Os nossos irmãos. Eles
O venceram. Quem? Satanás. Venceu Satanás. O venceram pelo sangue do Cordeiro. Somente os santos podem vencer o diabo pelo sangue do Cordeiro. Vocês concordam comigo, pastor tribulacionista? E pela palavra do seu testemunho. Ora, se eles dão testemunho é porque são santos. Não é, pastor tribulacionista? E não amaram as suas vidas até a morte. São mártires. Passaram pelo martírio. Ora, só os santos. Morre por Yeshua. Ok, gente? Então, aqui no contexto está falando dos santos, né? Aqui no contexto do capítulo 12 está sendo dito algo a respeito dos santos, né, gente? Prosseguindo aqui na nossa análise, aqui está uma prova do pré-tribulacionismo. Quer saber como? Em breve, aqui no canal, Lendo de Paulo Apologeta. Prosseguindo aqui ainda a nossa análise, vamos aqui, deixa eu ver o versículo número 13. Só para enfatizar mais um pouquinho aqui, ó. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho homem. Sempre enfatizando que a mulher deu a luz ao filho homem. Ou seja, esse povo aqui tem que ser o povo santo. Porque gerou o filho do homem, é perseguido pelo dragão, e etc e tal. Porque se esse povo aqui já estivesse conectado com o dragão, não seria perseguido pelo dragão, gente. É só pensar mais um pouquinho. Ok? Quer para o versículo 14? Ok, me dê um texto da igreja fugindo com asas de águia. Não temos. Somente Israel. Isso aqui já aconteceu na história, gente. Coloque aqui nos comentários onde é que tem asas de águia conectadas com a nação de Israel e com a igreja. Vamos ver se mais um ponto bate com Israel e se pelo menos esse bate com a igreja. Uau! Muito bem. Deserto? O lugar da igreja é no deserto? Eu achava que era nos confins da terra, né? Pregando a palavra, mas tudo bem. Vamos prosseguir aqui. Eu achava que o lugar da igreja era pregar o evangelho para tudo que é lugar. Não ficar escondidinho no deserto, né? Mas tudo bem. Tá ótimo. Onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Achamos a expressão aqui no capítulo 12. Ok, pula isso aqui. Vamos embora. Deixa eu ver aqui qual é o próximo dado que eu coletei aqui para a gente poder trabalhar dentro do ponto 1, né, gente? Ponto 1 ainda. Vamos passar o capítulo 12 de novo, tá, gente? Ponto 1 ainda, cadê? Versículo agora 17. Aqui mata, gente. Aqui é o golpe de misericórdia. Tá? E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra. Ok. Ao remanescente da sua semente. Ok? Muito bem. O que é o remanescente da sua semente? Se não o povo de Deus. Mas a igreja é o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus. Aí agora vai ter uns caras aí que vai dizer que essa semente aqui é o filho varão. Que a semente da mulher é Cristo. Gente, até faz sentido. Mas você falar que a igreja é o remanescente de Cristo é demais, gente. Você sabe o que significa remanescente? Remanescente é o resto. É o resto. Não toda a igreja na tribulação. Ok, pós-tribulacionista? Não adianta torcer o texto não, tá? Isso aqui, ó, remanescente, é o que resta. Ok? É uma parte apenas da igreja que vai ser perseguida pelo dragão? Ora, vocês querem colocar a igreja toda na tribulação? Vai virar agora adeptos da teoria do arrebatamento parcial? Sobre a igreja? E o que fica é o remanescente? Só pode vocês jogar isso aqui pra cima de mim. Ok, então tá na cara que esse remanescente só pode ser de etnia judaica. Ok, gente? Muito bem. Mas aí a tribulação, Israel está sendo perseguido, mas Israel só se converte no fim da tribulação. Gente, a nação toda de Israel se converte lá. Mas durante a tribulação, está havendo muita conversão de judeus. Todo mundo sabe disso. Muito bem. Os que guardam os mandamentos de Deus. Mas isso aqui está no Novo Testamento, essa expressão aqui.
Ok? Agora, para saber se estes judeus são convertidos a Cristo ou não, olha aqui, ó, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Eles são crentes em Cristo, porque eles têm o testemunho de Cristo. Quem? Os judeus aqui, ó, remanescente da mulher. Se era semente da mulher, é da mulher também. Ok, gente? Muito bem. Então, já sabemos que os santos, por todas essas conexões que nós fizemos, os santos são quem? O remanescente da semente. E quem é o remanescente da semente? É o povo de Israel. Aqui, pelo menos, parte dele. Então, aqueles santos lá de Apocalipse 13:7, aqui, ó, achamos. Leandro, você foi lá em Daniel, por que não foi logo aqui no capítulo 12? Porque os pais são teimosos. Os pais são teimosos. E depois vou dar uma outra razão ainda do porquê eu estou passeando tanto com vocês. Tá? Muito bem. Agora vamos para o ponto 2. Sobre a besta. A besta aqui no capítulo 12. Bom, não temos a besta, mas temos dois personagens que estão interligados. Versículo 3. Viu-se outro sinal no céu. Eis que um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças, o mesmo número de cabeças da besta do capítulo 13. E 10 chifres, o mesmo número de chifres da besta do capítulo 13. E sobre suas cabeças, 7 diademas. Essa aqui é a única diferença. Porque a besta do capítulo 13, vamos lá. Olha aqui, ó. A besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Mesma coisa aqui. Cadê? Mesma coisa aqui, ó. 7 cabeças e 10 chifres. Só que o dragão tem os 7 diademas sobre as suas cabeças. E a besta tem os diademas sobre os seus chifres. O dragão tem os chifres, os diademas na cabeça, e a besta tem seus diademas nos chifres. Querem saber qual é a diferença? Aqui no vídeo tem a descrição do nosso grupo Harpazados. Aqui no vídeo tem a descrição do link de inscrição para o nosso grupo Harpazados. Entre lá e pergunta para a gente por que essa diferença aí. É incrível como a história bate com as escrituras. E o futuro óbvio que o texto aqui nos demonstra. Muito bem, voltamos aqui para o capítulo 12. Qual foi o outro versículo que eu separei aqui para a gente poder fazer conexão, já que dragão e besta estão super conectados. Versículo 1, né? Capítulo 13 está aqui, já mostrei para vocês. Só que não é somente isso, gente. Olha só, o dragão dá o poder à besta, o seu trono e grande poderio. Então, olha só a conexão entre os dois. Ó. O dragão deu o seu poder, seu trono e grande poderio. Ok? O que mais aqui? Ó? E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta. Então, tanto o dragão quanto a besta são adorados na tribulação. Ou seja, nesse tempo aqui de 42 meses. Ok? Então, eles trabalham em conjunto. Então, tanto o dragão quanto a besta perseguem os santos. Ok? Pegaram a conexão? E o tempo, né? Sim, sobre o tempo nós iremos ver ainda. O tempo da ação do dragão. Tá tudo conectado, gente. Ponto 3. O termo guerra. Não vou deixar passar nada. Vou pegar tudo. Vou catar tudo. O termo guerra aparece aqui no versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes. Quando é que ocorre essa guerra aqui, gente? Depois que Satanás é expulso do céu. Nesse pouco tempo aqui que lhe resta. Calma, Leandro. Você vai falar sobre o tempo ainda. Vai para o versículo 17, vai. Então, e vou fazer guerra ao remanescente. Então, eu tenho um dragão que tem o mesmo número de cabeça da besta, que tem o mesmo número de chifres da besta, o dragão que dá poder à besta, o dragão que é adorado juntamente com a besta. Olha quantas conexões, gente. O dragão vai fazer guerra contra o remanescente de sua semente. Ora, o dragão vai fazer guerra contra a igreja e a besta contra Israel? E vice-versa? Que confusão é essa?
Hein, gente? Pera aí, né? Eu acho que está claro já para os senhores. Assim, aqui, ó, o versículo 15 é interessante, olha aqui, ó. E a serpente, ó, o dragão, a serpente, ó. Tá vendo? São termos intercambiáveis, são títulos de Satanás, ó. A serpente, o dragão, são tudo título, embora esse dragão seja mitológico, mas ele pega dados da mitologia para trazer uma verdade bíblica, ok? O dragão e a serpente são títulos do mesmo ser, tá? E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como de um rio. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o exército do anticristo. Tá, gente? Essa água como rio é o exército do anticristo. Para que pela correnteza fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher. E a terra abriu sua boca e tragou o rio. Isso aqui também já aconteceu na história. A terra engolindo os inimigos. E esse rio aqui, ó, é o exército do anticristo. Que o dragão lançaram da sua boca. Tá? Mas esse exército aqui, o exército, a gente sabe que é do anticristo. Mas o rio sai da boca da serpente. Fala que diabo e besta não estão juntos aqui? Fala, gente. Pera aí, né? Ai, ai, ai. Gente, o ponto 4 aqui no capítulo 12 não temos. Que é o dragão vencendo o povo, os santos. Não temos, tá? Só isso que não tem aqui. Só isso que não tem aqui. Tá? Mas o ponto 5 temos. Que é o tempo. Ok? Vamos lá para o versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus para que ali, no deserto, ali, fosse alimentado durante 1260 dias. Exatamente 42 meses judaicos. Aqui está aqui uma outra unidade de tempo. Agora em dias. Ok? Então 1260 dias. Tempo de metade do tempo. E 42 meses são exatamente o mesmo tempo. A única diferençazinha é que lá Daniel capítulo 12, versículo 11, fala 1290 dias. Mas é dentro desse tempo aí. Ok? Que pelas conexões, sabemos que esse 1260 dias é exatamente o período da grande tribulação. Esses santos estão na tribulação. É Israel que está lá. Mas o outro versículo aqui que eu separei é o versículo 14. Quando que ocorre esse tempo aqui? É o 14, gente? Eu não quero deixar passar nada. Ah, temos o 12 aqui ainda. Por isso alegrai-vos aos céus. E o texto que eu falei que é a prova do pré, né? Olha só. O diabo desce até vós, brabo, sabendo que já tem pouco tempo. Esse pouco tempo aí, gente, só pode ser o período tribulacional, que é um tempo curto. São só 3 anos e meio. Entende, gente? Pelo amor de Deus, né? Ele desce sabendo que resta pouco tempo. Então, ele ainda é príncipe das potestades do ar. Efésios 2:2. Ele vai ser expulso desses ares ainda, que é um tipo de céu. Ok? Esses céus aqui, gente, não é o céuzão de Deus não, tá? Satanás nunca foi Lúcifer, nunca foi querubim ungido e nunca esteve no céuzão de Deus, lá em cima, lá, na morada de Deus. Não. Satanás nunca esteve no céuzão, morada de Deus, ok? Então esse céu aqui é o céu que ele está agora, é os ares, porque é príncipe das potestades do ar, de acordo com Efésios 2:2. Ainda em Efésios capítulo 6, versículo 12, a gente luta contra todo o seu exército ali, potestades, principados, toda aquela coisa, nos lugares celestiais. E sabemos que esses lugares celestiais não é o céuzão de Deus propriamente dito. Até porque Efésios 1:3 diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais. Mas nós não estamos no trono de Deus em cima com ele ainda. Só quando fomos arrebatados antes da tribulação. Que aí sim estaremos diante de Deus no céuzão, nos tronos de quem? Dos 24 anciãos. A maior prova do pré-tribulacionismo. Deixa eu ver aqui. Sim, gente, resta pouco tempo, né? Evidentemente, é o período tribulacional. Tá? Os 42 meses que ele trabalha com a besta, etc e tal. Próximo versículo aqui é o verso 14,
que está aqui, ó, tempo, tempo e metade. Porque se ela foge para o deserto, por causa de quê? Porque Satanás está perseguindo ela. Então, nessa fuga ela fica no deserto por tempo, tempos e metade do tempo fora da vista da serpente. Ela não consegue achar a mulher. Por isso que ela vai catar o remanescente. Porque não consegue pegar a mulher. E a guerra não é feita contra a mulher. É feita contra o remanescente. Uai. Pegaram a visão, pessoal? Pegaram a visão? Então é isso. São os santos aqui, ó. Gente, depois de tudo isso, depois de toda essa análise, ok? Alguém ainda tem dúvida de que esses santos aqui é a nação de Israel? Sejam sinceros. Alguns dos senhores têm dúvida ainda de que esses santos aqui são a nação de Israel? Eu vou encerrar esse vídeo, ok, gente? Essa análise detalhada, eu sei que prolonguei bastante, 46 minutos de vídeo, mas é para eliminar todas as dúvidas. Mas é o seguinte, gente, eu vou encerrar esse vídeo aqui lançando um desafio para os pós-tribulacionistas. Pós-tribulacionistas, coletem estes 5 dados aqui do texto do capítulo 13, ou seja, os santos, a besta, guerra, a prevalência da besta e o tempo. Pega todos esses 5 elementos e procure outros textos onde os senhores acham a igreja em cada um deles. Ok? Mostra um texto mostrando a besta vencendo a igreja. Mostra um texto onde eu quero igreja, gente. Eu quero um termo que se reporta exclusivamente para a igreja. Porque o que eu te mostrei aqui, o que eu mostrei aqui para os senhores, são termos que se encaixam exclusivamente com a nação de Israel. Ok? Pegaram bem? Viram esse passeio que nós demos aqui na Bíblia? Legal. Faça o mesmo passeio com os textos, colocando a igreja no contexto. Ok, gente? Ok, pós-tribulacionista, por favor, estou lançando aqui para os senhores esse desafio. Procurem para nós um texto, ou vários textos, onde fazem conexão com os santos, Apocalipse 13:7, apontando para a igreja, a besta fazendo guerra e vencendo a igreja, tá? No tempo da tribulação. Aí é que está o problema. Os senhores colocaram a igreja na tribulação. Esse é outro problema. Ok? Então, eu dei para os senhores termos exclusivos da nação de Israel dentro do período tribulacional. Agora é a vez dos senhores pós-tribulacionistas nos darem termos exclusivos da igreja dentro do período tribulacional. Os senhores têm um texto sequer? Um texto pós-tribulacionista, onde vocês tratam de termo apenas exclusivo da igreja. Santos não vale, porque santos tanto é o povo de Israel quanto a igreja. Eleitos não serve, porque os eleitos tanto é Israel quanto a igreja. Não, são termos genéricos. Termos genéricos não servem, porque eu não dei aqui para os senhores termos genéricos. Os termos genéricos, quando eu olho no contexto, eles especificaram, de acordo com a nossa análise, quem é a identidade. Que é a entidade dos santos. Ok? Pós-tribulacionistas. Está claro o desafio para os senhores? Ok? Contexto, texto. Vamos lá. Entidade, os santos. E a besta. O evento, que são as guerras. A guerra, o resultado, que é a derrota da igreja. A igreja vai ser... Gente, olha só que coisa. A igreja vai ser derrotada pela besta? Que isso, gente? Que isso? Eu estou pensando aqui o que os pais vão dizer. Estou aguardando os senhores, pastor. Então eu vou finalizar o texto. Olha. Vou finalizar aqui o vídeo, tá? E deixando claro para os senhores, ok? Eu quero
um texto ou vários textos conectando santos, besta, guerra, a derrota da igreja e o tempo. Tudo conectado à igreja. Eu quero a igreja na tribulação. Eu quero a igreja sendo derrotada pela besta. Que coisa terrível. Via guerra, tá? E no contexto, os santos. A igreja sendo chamada de santos. Ok? Eu acho que está clara a identidade dos santos e também está claro o desafio para os pós-tribulacionistas refutarem detalhe por detalhe que nós demos aqui nesse vídeo. Ok, amados? Shalom, Haverim, Shalom, Lekulam.